Passamos agora para um enfoque sócio-histórico em relação à morte. Parece que o século XX, XXI estão marcados pela, que palavra eu uso? Privatização progressiva do morrer. O que queremos dizer? No passado era muito comum aquela cena que vemos nos vitrais das catedrais, um doente, um moribundo cercado de sua família, com um sacerdote, um padre, um pastor, se preparando para morrer. As pessoas rezando, orando, e ainda nas imagens nas pinturas há um anjinho e um diabo brigando pela alma daquele que vai logo falecer. Mas hoje a cena é diferente. As pessoas morrem cercadas por médicos, enfermeiros, advogados, no máximo seus familiares ali interessados em como dividir a herança. Mas voltemos para o começo da história. Uma pessoa que morre quebra a rotina daqueles que a rodeiam. Pelo menos era isso que acontecia até o começo do século passado, quando o morrer se dava junto à família. Como se dizia antigamente, depois de ter posto em ordem seus assuntos terrenos, o moribundo se deitava para morrer, rodeado de amigos, familiares, quando rico, até dos empregados da sua casa. O falecimento era um ato público que, com toda a sua dignidade e solenidade, expressava a seriedade do que acontecia ali. Philippe Arriet, em seu livro intitulado O Homem Diante da Morte, que tem inclusive 2 volumes, relata que os médicos e higienistas do fim do século XVIII começaram a se queixar da multidão que invadia o quarto dos moribundos, sem grande êxito, já que no início do século XX, quando se levava o viático, a última comunhão para o doente, para o moribundo, qualquer pessoa, até desconhecidos da família, podiam entrar na casa e no quarto do moribundo. Interessante, né? Em algumas regiões do Brasil era até ocasião de festa, de comida em abundância. Quem não se lembra do filme Alto da Compadecida? Naquela cena em que um dos personagens diz: se há defunto, há comida. Philippe Arriet chama nossa atenção repetidas vezes para o fato de não se ocultar a morte, que caracterizava a vivência do morrer até o início do século passado. No segundo volume de sua obra, O Homem Diante da Morte, encontramos o seguinte comentário sobre o assunto. Diz assim: ainda no início do século XX, digamos até a Guerra de 1914, em todo o Ocidente, de cultura católica ou protestante, a morte de um homem modificava solenemente o espaço e o tempo de um grupo social, podendo estender-se a uma comunidade inteira, como por exemplo a aldeia. Fechavam-se as venezianas do quarto do agonizante, acendiam-se as velas, punha-se água benta, a casa enchia-se de vizinhos, de parentes, de amigos murmurantes e sérios. O sino dobrava afinados na igreja, de onde saía a pequena procissão que levava o Corpus Christi.
A cerimônia religiosa tinha seu lugar incontestável em todo o decurso dos acontecimentos, e todos sabiam que ali alguém se preparava para encontrar-se com seu Criador e Senhor. Então vemos que a privatização do morrer significa também, de certa forma, a alienação do morrer. Com a instituição da assistência médico-hospitalar, com a transformação das condições habitacionais, do ambiente social e das convenções da sociedade, sobretudo no contexto das cidades grandes e das aglomerações industriais, tudo mudou. A morte perdeu seu caráter de cerimônia pública e tornou-se ato de caráter cada vez mais privado. E à medida que o internamento de doentes incuráveis acompanhou o aperfeiçoamento da assistência médica, assim o hospital se tornou o lugar normal para se morrer. Isto não significa só a privatização do morrer, mas, na maioria dos casos, a alienação do morrer. Alienação esta que pode alcançar até a exclusão dos próprios familiares. O morrer então fica desprovido de seu sentido, e assim não estamos mais conscientes do fato de a morte ser parte integrante da vida. O falecimento de um ser humano se transforma, deste modo, em caso clínico, e a morte em falência da arte e da medicina. O morrer perdeu a sua dimensão humana, ou esta dimensão foi reprimida. E justamente com esta repressão, extinguiu-se também do consciente de muitas pessoas a dimensão religiosa do falecimento. Então podemos concluir que o morrer perdeu sua dimensão humana e religiosa. Mais e mais vozes têm se manifestado nos últimos anos contra a coisificação do ser humano nas UTIs de clínicas especializadas em atendimentos de casos fatais. E aí vem a pergunta: onde está nessa situação a religião? Onde nesta situação há lugar para a religião? Devemos perguntar-nos onde há lugar para a religião em tudo isso? Onde estão as respostas que uma teologia orientada pela boa nova do Evangelho pode dar à questão dos moribundos? Que resposta dar às perguntas sobre o sentido da morte? Para o número cada vez maior, ela parece absurda, indigna da pessoa humana, fato amedrontador e horrível, acontecimento que deve ser reprimido na consciência na medida do possível. Em consequência de tudo isso, frequentemente falta em nossos hospitais a preparação do moribundo para a morte. É assim que muitas vezes se esconde pelo mais longo tempo possível o estado do moribundo, não só dele mesmo, mas também de seus familiares. E assim vamos escondendo o processo de morrer, a morte. Parece que para muitos, a morte alcança o significado de humilhação para todos aqueles que se esforçam por salvar vidas. A este fato acrescenta-se, de um lado, a angústia latente que largas camadas de nossa população sentem em relação à morte, e de outro lado observamos ao mesmo tempo uma apatia pronunciada, sobretudo nas áreas dos grandes centros urbanos. Resumindo então nossa conversa, hoje se morre nos hospitais e a morte é solitária. Os aspectos simbólicos religiosos da morte desapareceram. Quem numa cidade vai a um funeral? Uma porcentagem mínima de pessoas. A morte está coisificada, o caráter sacramental da morte se perdeu. O morrer é anônimo e o morto desaparece logo.
o mais rápido possível virar pó. Há então uma repressão da ideia da morte até nos hospitais. A morte aparece sob o aspecto da falência da arte medicinal. Teve uma pesquisa onde se pesquisou as reações diante da fala dos pacientes quando eles dizem: acho que vou morrer logo. E concluiu-se nessa pesquisa que há 5 categorias de reações habituais diante desta frase: acho que vou morrer logo. Primeiro, reconforto. A pessoa logo responde: você vai indo tão bem. Ou negação: você não vai morrer. Número 3, mudar de assunto. Vamos pensar em algo mais alegre? Que bobagem falar de morte. Ou então, fatalismo. Todos nós vamos morrer. E uma porcentagem mínima das pessoas pesquisadas diante desta frase do paciente: acho que vou morrer logo, se abrem para uma discussão e retomam a conversa com uma pergunta: por que está dizendo isso hoje? E aí se abre uma conversa sobre a morte. São poucos. A sensação de desconforto quando se fala da morte, porque a morte desapareceu do dia a dia, da vida do dia a dia, apesar dos noticiários falarem de morte o tempo todo, mas ela é banalizada. Podemos também apontar como a diminuição da mortalidade infantil e também o aumento da longevidade. Por isso, sentimos um certo desconforto em falar da morte. De outro lado, há aumento nos casos de suicídio, mas esse suicídio não está registrado em público. Então, os mortos desaparecem da nossa visão. Prosseguimos esse enfoque sociohistórico na nossa próxima conversa, falando sobre a morte.